função que é tipo essa onLayout root view, ele executa essa função toda vez que o componente renderiza. Então se eu tenho um valor aqui, né, e tipo eu preciso atualizar esse valor, então tipo, vamos imaginar que isso aqui é um contador. E eu tenho um botão que atualiza esse contador, vai começar com 0. Se eu fizer contador mais, ele vai atualizar a minha variável, só que o meu componente não vai atualizar de novo. Ele não vai refletir isso na renderização. Tipo, a informação está atualizada, mas ele não vai renderizar de novo. E para você falar para o React quando ele tem que renderizar ou não, a gente usa useStates, que são os estados. Então, ó, é um hook do React que deixa você adicionar uma variável de estado. Então você fala para o React, pô, você tem que mudar o estado do componente para você atualizar o componente de fato. Se você só atualizar a variável, ele não vai renderizar de novo. Então o que a gente faz? A gente declara sempre desse jeito aqui, uma constante. Aí ela tem um array com duas coisas. A primeira coisa é o valor. Então eu vou pegar aqui, tipo, valor. E o segundo nome que você dá é o nome para uma função que atualiza o valor. Então, atualiza valor aqui, né? Beleza. E essa variável aqui, o primeiro argumento dela é o valor em si, e o segundo argumento é uma função, ela recebe useState. O React faz a mágica dele por debaixo dos panos. Então ele cria essa função com esse nome pra gente e cria um valor com esse nome pra gente. E dentro do useState você tem que falar pra ele com que valor ele começa. Então tipo, esse useState aqui ele começa com valor falso. Quando você dá um valor inicial pro useState, ele tipa o estado. Então tipo aqui, ó. A gente usa o TypeScript porque é exatamente para essas... Mas não vai deixar mostrar isso. Aqui. Ó, se você olhar aqui, ó, ele fala aqui, ó, useState, aí entre isso aqui é o tipo, né? Tipo boolean. Então se eu tentar atualizar esse valor aqui, ó, se eu tentar fazer um set appsReady com 2, ele não vai deixar, ele vai me dar um erro. Ele vai falar tipo, pô, tu não pode fazer isso, irmão. Aqui ele fala, ó, argumento do tipo 2 não é ao setStateAction, que é uma função tipo boolean. Beleza. Então você pode deixar isso aqui sempre com valor inicial, tipo você pode começar com 0, ou aqui dentro você pode falar qual é o tipo exatamente. Então, ó, ele pode ser um número, mas como eu não quero que ele comece com nenhum valor, eu falo pro React que ele pode ser... Como é que eu faço uma barra reta? Aqui. Ele pode ser indefinido. Eu não dei um valor. Eu criei uma variável, é tipo você, né? Quando você declara lá a variável, você bota ela na memória, mas você não deu valor pra ela. Se você tentar acessar ela, tu vai tomar um no pointer. E aqui você está falando pro React, que, tipo, pro JavaScript, pro React, que ela pode ser indefinida. Ou ela poderia começar com 0, e aí você poderia tirar um undefined. A gente geralmente não usa null, porque null é meio chatinho de lidar, a gente deixa como undefined. Porque null é realmente, tipo assim, ela foi inicializada, mas o valor dela é nulo. É diferente de undefined. Undefined é quando você não inicializou ela de fato, você só criou o endereço da memória lá. Beleza, esses aqui são os dois hooks principais. useEffect, que é pra gente fazer esse sizeEffect, né? E useState, que é pra gente guardar valores que atualizam no componente e fazer ele renderizar de novo. Beleza, dentro do return é onde a gente executa a lógica que você vê. Então aqui dentro vão componentes que são tipo HTML, entendeu? Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, agora sim o componente de login. Ó, o componente de login, ele só tem isso aqui, que é um navigation, que eu vou te explicar também que é importante. Mas dentro do componente de return ele tem o que a gente vê de fato. Então, ó, ele tem skimboard, avoiding view aqui, que é um componente que quando você abre o teclado, ele não faz tipo a tua tela diminuir e tipo o teclado diminui a tela. A tela fica lá e o teclado só sobe por cima da tela, sem quebrar ela. Aí beleza. Scroll view é do React, e aí tem vários componentes no React, mas isso daqui é basicamente uma tela que você scrolla. Se for uma view normal, ela é uma div, como se fosse a div do HTML, mas vai ficar parada. Quando você bota scroll, ela sobe e desce. Beleza. Aí aqui dentro tem uma view, que é só pra gente, geralmente a gente usa isso aqui pra, tipo, é uma div que a gente utiliza ali dentro, entendeu? Mas a view é basicamente isso, ela não tem nenhuma outra função, além de dividir o nosso bloco de código. E aí tem o text, que é do React Native. Aí beleza, e o text, você abre e fecha ele, né? Tudo que você tá vendo que abre e fecha, algumas coisas elas se fecham, mas são componentes muito específicos, tipo imagem, né? Mas, por exemplo, um texto, né? Aí aqui dentro você passa o texto que você quer. Essa sintaxe aqui, quando você abre isso daqui, aqui dentro você tem acesso ao que você tem declarado lá em cima, tá vendo? Então, tipo, se eu tentasse acessar navigation, se eu tivesse aqui
declarar aqui const contador. Aí, geralmente a gente faz isso, nome da variável, aí set, nome da variável, para os estados. Aí deixa eu começar aí. Se eu quisesse tipo, falar qual é o valor do meu contador, se eu botar só contador aqui, ele ia renderizar a palavra contador, não a minha variável, né? Tipo, ele também não é tão esperto assim. Mas se eu botar aqui contador, ó, ele sabe que eu estou falando dessa variável. Então toda vez que a gente está dentro do bloco do return e a gente quer mostrar uma informação que é do JavaScript, que é uma variável, alguma coisa, a gente abre as chaves. E aí aqui dentro a gente tem acesso a tudo que o JavaScript tem como variável, e a gente pode fazer função e um monte de coisa. Aí beleza, aí ele tem um text aqui, beleza, tem uma view, e tipo, os componentes do React Native, né, eles já existem, a gente não cria eles. Eles têm um milhão de coisas aqui, ó, se você olhar, isso aqui é tudo propriedade que você pode colocar nele. Isso aqui é só um de texto, mas tem uns que tem tipo, muito mais coisa. Mas geralmente o mais importante é esse onPress, que é literalmente, quando você clicar naquele texto, ele executa alguma ação. E o componente de botão, também no React Native tem isso, que é o button. Os nomes até ajudam um pouco, porque são tão idiotas, aí você passa um texto também. Aí, o botão não tem nada não. O botão, no caso, ele recebe um título. Esse título é realmente o que ele vai passar. E beleza, quando você dá um assign na variável, quando você tipo, passa aqui um style, isso aqui você está passando entre chaves também, porque você está acessando alguma coisa do nosso componente, alguma variável. Então, tipo, esses styles aqui, se você clicar nele, ó, com Ctrl ponto, é a nossa variável, é uma const, que é de style, né? Aqui ele está estilizando o componente com um monte de coisa. E aí, tipo, aqui ele está acessando, ele está falando aqui, ó, que essa imagem recebe background desse lado. Aí, o que tem lá no background? Aí tem a posição, tal. Isso aqui é CSS. É igualzinho CSS isso aqui no React Native. Mas beleza. Voltando aqui, o onPress, ele recebe uma função. Então eu poderia passar aqui um set contador. Então, toda vez que ele clicar no contador, o que eu quero que ele faça? O set contador, ele recebe um valor. Então eu poderia fazer só contador mais aqui. E ele atualizaria para mim. Só que ele fala aqui, ó, o tipo void não é ao tipo não sei o que. Quando ele dá esse erro, é porque você tem que passar aqui uma função anônima. É aquela mesma sintaxe de criar uma função sem nome. Só que nesse caso aqui, eu não preciso abrir chaves, porque quando eu abro chaves, eu executo um bloco de código. Então, tem várias linhas dentro das chaves. Quando é só uma linha, você pode passar sem chaves mesmo. Só um negocinho, a setinha, ó, faz isso daqui pra mim. E pronto. E ele vai executar isso aqui, que a gente chama de função anônima. Isso daqui funciona, mas não é uma boa prática a gente acessar o nome da variável, porque ela é constante, eu não consigo alterar ela. Então, tipo, eu poderia fazer chamar outra função aqui dentro, outra função anônima. Então, ela recebe um valor, ela devolve um valor somado. O que é esse valor? Esse valor aqui é o meu contador. Só que o React, eu não posso alterar esse valor aqui, porque se eu alterar ele na mão, é como se eu estivesse só, tipo, usando uma variável normal, né? Era só fazer contador igual a mais um. Era a mesma coisa. Então, ele não deixa você atualizar o valor disso daqui. Para você atualizar o valor, você ou passa um valor novo aqui, só literalmente um valor novo, tipo 2, 3, ou uma string, ou um objeto, qualquer coisa. Ou então você passa aqui outra função. Essa função tem um value, o React ele joga esse value aqui pra gente. E esse value aqui corresponde ao valor atual do nosso contador, né? E aí ele vai chamar a função anônima, essa função recebe value. Eu poderia devolver value, mas eu devolvo value mais. E aí basicamente ele... Esse valor dele agora vai ser o do contador ou não? Ele tá pegando o valor do contador, tá chamando de value e tô atualizando. Aí beleza, aí ele vai atualizar o contador. Tá. Esse aqui é muita coisa, mas relaxa. Tá bom. Vou tirar aqui o botão. E agora, tipo, vamos ver o que a gente tem que fazer mesmo. Aí a gente vai fazendo e... fortalecendo dos erros, né? Tá tudo meio duro. A senha também só aparecendo caso você clique fora dela. Tá, vamos testar aqui, porque eu acho que eu não entendi muito bem como eu quis dizer. Acho que quando você tá criando um usuário, né?
e você bota uma senha que tipo não corresponde. Olha, a senha tá mostrando, não era pra mostrar, mas depois a gente arruma. Ó, alguns dos campos não estão preenchidos. Tá, vamos ver onde que tá dando esse erro aqui. Tá lá no componente de... Eu acho que a função de colocar se a senha é ou não, se pode usar essa senha, tá indo pro campo onde mostra esse alerta. Tipo, vai retornar falso e vai coisar esse alerta. Não era pra retornar falso dentro disso. Não era pra entendeu? retornar falso aqui, né? É. Tipo, vai... Cadê? Calma. É que tem a check password, Tipo aqui, né? E tem Qual é o nome da minha... Qual era o nome daquela... da senha? Check password. É, tá vindo pra cá. Não era pra vir pra cá, não. Ah, ela tá dando falso, né? É, ela tá dando falso. Ah, Ela entendi. tá dando problema. Beleza, a gente tem que descobrir qual delas tá dando errado aqui. Não, mas eu acho que só não era pra estar aqui, nessa parte de alguns dos campos não estão preenchidos. Era pra dar outro erro falando que a senha tá dando errado. Ah, sim, sim. É, tipo, primeiro a gente checa se tem todos os campos, né? E aí, tipo, se não tem, beleza. Aí aqui dentro, a gente faz... Ó, vamos fazer uma boa prática aqui, ó. Tipo, em vez da gente ficar fazendo if, else, if, a gente faz verificações e continua o código. Se der um erro, a gente já retorna. Então, tipo assim, ó, if, ó, se ele não tem e-mail, ó, se ele não tiver o e-mail, isso aqui é uma variável, esse e-mail é string, né? Ele é um estado. Inclusive, vou te mostrar aqui como é que ele atualiza esse estado. A gente tem um componente aqui, ó, que é o input icon. E aí o input icon, ele recebe um change text, tá vendo? Ó, um change text, então quando o texto muda, esse input icon MP criou. É um componente que basicamente ele tem um text aqui. E esse text ele recebe, ó, se a gente olhar aqui nas propriedades do componente, ó, ele recebe input props, né? Aí a gente clica lá, ó. O que input props recebe? Ele recebe um style icon container, que é uma estilização para o ícone, uma estilização para o container, uma posição, que deve ser a posição do ícone, e um icon. Beleza. Então, e... Como é que eu faço isso daqui? Esse é o change text. Ah, não, tá aqui, ó. Ah, tá, ele recebe tudo isso daqui. Então ele recebe muita coisa. Tá, poxa. Ele recebe muito mais coisa. É porque todas essas propriedades aqui são do botão. Então, tipo, se o input é autocomplete, se ele começa com a letra maiúscula, qual é o tipo, o style, o value, e esse é um change text. Beleza. Esse é um change text, é a função que a gente passa para ele atualizar o nosso estado. Então, toda vez que o texto muda no botão, no input, quer dizer, ele atualiza o 7,5, né? Beleza. Então, a gente vai testar aqui. Então, se ele não tiver o e-mail, então o JavaScript consegue fazer a conversão. Mesmo que isso aqui seja string, se isso daqui for undefined ou nulo, o JavaScript reconhece isso aqui como falso. Então, toda vez que tiver uma variável que ela for undefined ou nula, se você fizer uma verificação nela, ela retorna falsa. Se ela tiver um valor do tipo dela, tipo, se for uma string vazia, tipo, isso daqui é uma string vazia, mas é uma string, né? Não é undefined nem null, então ele... Beleza. Então, se ele não tiver e-mail, aí a gente vai mudar que não vai ser, então vai ser ou se ele não tiver o username, ou se ele não tiver o birthday, né? Só que na verdade a gente tem que verificar campo por campo, né? Porque como é que a gente vai falar pro user, pô, tipo, ele tem que testar um por um, né? Então na verdade a gente vai fazer um por um. Vamos voltar. Então, se ele não tiver e-mail, o que a gente vai fazer? Vamos apagar, vamos tirar isso daqui. Isso aqui a gente vai executar depois de todas as verificações. Esse caso aqui a gente vai executar só depois que a gente testar tudo. Então, beleza. Se ele não tiver o e-mail, o que ele vai fazer? Eu não preciso voltar algo tão grande. Se ele não tiver o e-mail, eu executo uma coisa. Então eu não preciso nem abrir chaves. Quando é só uma verificação de uma linha, o que ele vai fazer? Ele vai retornar false. Né? Em teoria, seria isso daqui. Beleza. Deixa eu tentar abrir aqui. Expected return a value at the end of the async function. Tá. Você está retornando algo cedo, tem que retornar algo tardio. Beleza, só que, bom, esse alerta que a gente está mostrando,
ele tem que ser mostrado. Então, em vez de retornar, a gente vai realmente fazer duas coisas aqui dentro. A gente vai fazer um alerta, e o alert recebe uma mensagem que é de qualquer tipo. Então eu posso passar um string aqui. Então, ó, vou passar um e-mail.